Os advogados do diabo e dos filhos do diabo dizem que não é justo Deus condenar o diabo e os filhos do diabo a passar toda a eternidade no lago de fogo. Segundo os advogados do diabo e dos filhos do diabo, se Deus condenar o diabo e os filhos do diabo ao lago de fogo, Deus estará sendo até mesmo pior do que o diabo. Isso segundo os advogados do diabo. Eles dizem que se Deus der ao diabo e aos filhos do diabo segundo as suas próprias obras de malignidade, Deus estará sendo injusto. Os advogados do diabo, para querer livrar o diabo do tormento eterno, do lago de fogo, da aniquilação, eles torcem a palavra de Deus, querendo dizer que o lago de fogo, o tormento eterno e a aniquilação será apenas a inexistência. Só que a Bíblia classifica como segunda morte, tormento eterno e a aniquilação o lago de fogo. Ou seja, não é o lago de fogo que causa a aniquilação. Não é o lago de fogo que causa a segunda morte. Não é o lago de fogo que vai fazer com que o diabo e os filhos do diabo deixem de existir nesse sentido, porque haverá uma grande divisão no futuro. No futuro, só haverá o dentro e o fora do lago de fogo. Depois do juízo final, só existirá o dentro e o fora do lago de fogo. Então, o diabo e os filhos do diabo deixarão de existir. Em que sentido? Deixarão de existir fora do lago de fogo, porém continuarão existindo dentro do lago de fogo. Aquilo que não existir fora do lago de fogo existirá dentro do lago de fogo. E aquilo que não existir dentro do lago de fogo existirá fora do lago de fogo. Então, eles, para querer defender o diabo e os filhos do diabo, eles dizem que Deus irá lançar do lago de fogo a seus próprios filhos, como se os filhos de Deus, aqueles que são gerados por Deus, na pessoa de Cristo, fossem para o lago de fogo. Porém, isso não é verdade, porque está escrito em 1 João, capítulo número 3, versículo número 10, que todo aquele que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus, é do diabo. Nisso conhecemos nós os filhos de Deus e os filhos do diabo. João continua dizendo que Caim era do maligno, por isso ele matou Abel. Jesus diz para os judeus, em João, capítulo número 8, versículo número 44, Jesus diz que aqueles judeus que estavam procurando a sua morte tinham por pai ao diabo, e eles queriam satisfazer o desejo do pai deles. Eles queriam matar a Jesus. Referindo-se a Judas Iscariotes, Jesus disse: não escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo, porque quem se une com o diabo se torna um com ele. Então, para o lago de fogo irá o diabo e os filhos do diabo. Que possamos vigiar e lutar para que não sejamos nunca, jamais contados como filhos do diabo, e sim como filhos de Deus, gerados na pessoa de Jesus Cristo.
Devemos ter no nosso coração o amor de Deus. Quem ama ao seu próximo, quem ama a Deus e ao seu próximo como a si mesmo, esse é filho de Deus. Filho de Deus não deseja nem sequer o mal ao seu próximo. Que possamos vigiar.